Meus amigos, bom dia para todos. Estamos ferrados. Olha a aula. Conhece esse camarada aqui, ó? Conhece não? Conhece? Agora vocês vão conhecer só um pouquinho do que ele conhece, o conhecimento dele sobre o governo comunista do Lula. Para você aí que fez o L, você acha que vai tudo bem? Não vai não, meu amigo. Infelizmente, por causa de vocês, os que não votaram nele, eu tô falando aqui de política, não que ele, Bolsonaro, para mim é quase a mesma coisa, mas estamos ferrados. Olha o que esse cara aí diz aí, ó, sobre o BRICS. E aí? Vocês ficam aí, ó, falando aí, vocês aí, do lado do 9 dedos. Ah, os bolsominions, que não sei o que não sei o que lá, ia entregar a Amazonas, ia entregar para os Estados Unidos. Meus amigos, eu já trabalhei para chinês. Eu já trabalhei para chinês. Vocês pensam que ele vai dar moral para vocês? Você pensa que a China vai dar moral pro Brasil? Vai escravizar você e eu, pô. Entendeu? Eu sinto, sabe o quê? Eu sinto um lamento muito grande porque esse Lula aí, ele pode assinar aí, e quem não votou nele também vai pagar pelo mesmo preço que vocês vão, cara. Entendeu? Mas segue no vídeo aí, ó. Perde só um tempinho aí pra você assistir o que é aula. Rapaz, nunca quero ganhar isso. Os Estados Unidos vão entrar no Fundo Amazônia? Eu acho que vão. Eu acho que vão. Veja, não só eu acho que vão, como é necessário que participem. Porque, veja, o Brasil não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade. Mas também o Brasil não quer abrir mão de que a Amazônia é um território do qual o Brasil é soberano. Presidente, obrigada. Quai, seu app de vídeos curtos. Gente, o Brasil não está entendendo o que está lhe acontecendo, né? Esse não é um governo sem projeto. É um governo sem projeto de Brasil, mas com um projeto minucioso de poder a longo prazo, né? No qual o Brasil é só mais uma peça no tabuleiro, né? E que esse projeto, no momento, está em fase de conclusão. O Brasil é grande, não é uma Nicarágua ou uma Venezuela qualquer. É o que eu tenho ouvido quando eu tento alertar as pessoas do que está vindo por aí, né? Mas se o Brasil é grande, a Rússia e a China são muito maiores ainda, né? E as duas foram expulsas do século XX e voltaram para o tempo do Gengis Khan, né? E no 21 viraram as rainhas da inovação, né? As campeãs da opressão tecnológica. Gente, para eles não tem saída à vista. A Rússia, quando conseguiu se livrar do comunismo, 70, 80 anos depois, não tinha mais ninguém que soubesse viver fora dele. Eles só entendem a violência, eles só entendem a chantagem, eles só entendem a corrupção. E por isso eles caíram na mão da KGB, caíram na mão da polícia política deles. Agora pense, quanto a China está disposta a pagar para cercar os Estados Unidos pelo sul, enquanto a oeste, tudo que resta é aquela penínsulazinha invadida e decadente chamada Europa. Vocês já jogaram War? Qual é o propósito da criação do Foro de São Paulo, pela dupla Lula e Fidel Castro? Garantir a democracia nas Américas Central e do Sul? Garantir a prosperidade e a liberdade dos habitantes desse pedaço do mundo, pelo que o Lula chama de excesso de democracia venezuelana? Qual é a lógica do narco-estado?
é a mesma que no passado fazia todo aventureiro que tomava o poder abraçar a União Soviética. Porque se no passado abraçar a União Soviética ela era a garantia de ficar eternamente no poder, hoje quem faz isso é a cocaína. Nos dois casos, o dano colateral é levar uma população inteira à miséria e passar a governar essa população pelo terror. Mas isso nunca foi obstáculo para mega latifundiários de alma como o Fidel Castro e o Lula da Silva. O trip desses caras é o poder eterno. É só isso que está no horizonte deles. Ficar eternamente sentados na varanda da Casa Grande, dando ordens para os seus capatazes e para os seus capitães de mato para manter a escravaria com medo do chicote. Esse tipo de perfil psicológico, gente, está na história da humanidade desde o primeiro registro que existe dela. Entra século, sai século, isso não muda. Eles estão sempre à espreita e a liberdade é uma conquista de cada geração. Tem uma operação concertada para transformar o Brasil num narco-estado. Eles estão soltando sistematicamente os chefes do crime organizado. Eles estão dificultando até o ponto da inviabilidade o trabalho da polícia. Eles transformaram as cracolândias e os morros dominados pelo tráfico em territórios livres onde a polícia não entra. Eles estão se associando formalmente a todos os narcogovernantes. Nós já passamos, gente, longe da fase dos sinais. Não tem passo que não tenha sido dado. O mensalão agora virou multinacional. O Lula quer a cubona dele, né? E está comprando barato todos os narcopresidentes falidos à nossa volta. E está se vendendo barato a todos os mega genocídios lá da Eurásia e da Ásia. Ele foi lá sentar no colo do Xi Jinping, abraçar o Putin enquanto ele está estuprando a Ucrânia. Ele aplica àquela situação a mesma lógica que ele aplica à nossa. Quem tem de ser preso é a polícia e não os bandidos. Ele já se encontrou mais vezes com André Fernandes, o agente lá da máfia kirchnerista, que promete vender a ele a Argentina, mas é claro que não vai entregar, né? Que com 20 dos seus próprios ministros. O Lula aderiu aos inimigos desse nosso refúgio, gente. As Américas eram a esperança de superar a história milenar da opressão dos muitos pelos poucos. Nós somos os fugitivos daqueles milênios todos de horrores. E quando eu digo nós, eu me refiro a todos nós, os que viemos por bem e os que viemos por mal. Ninguém veio para as Américas porque estava numa boa onde estava. Nós somos fugitivos do absolutismo e da contra-reforma que queimavam e esquartejavam gente na rua. E os africanos trazidos para cá são os prisioneiros dos reis da África, né, que caçaram eles e venderam eles como escravos para os agentes dos reis da Europa. As Américas, gente, são continentes de refugiados e é por isso que foi aqui que nasceu a democracia. Agora eles estão tentando nos cercar, estão nos caçando aqui como eles nos caçavam lá. Querem nos arrastar de volta para aquele horror, querem nos arrastar de volta para a pré-democracia. Cara, você que votou naquele Lula de ontem e levou esse de hoje, né, abra o olho. Ele sempre foi isso. O projeto dele sempre foi esse. E o Zé Dirceu sempre esteve lá para lembrar ele disso quando ele se